Lucas capítulo 14. Versículo 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Versículo 2. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Versículo 3. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei, e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e, tomando-o, o curou e despediu. Versículo 5. E respondendo-lhes disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Versículo 6. E nada lhe podiam replicar sobre isto. Versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Versículo 8. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Versículo 9. E, vindo o que te convidou a ti a ele, te diga, e dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Versículo 10. Mas, quando fores convidado, vai, e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 12. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar, ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Versículo 13. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Versículo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Versículo 15. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Versículo 16. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. Versículo 17. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Versículo 18. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, ou rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 19. E outro disse, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, ou rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 20. E outro disse, casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. Versículo 21. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. Versículo 22. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Versículo 23. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe. Versículo 26. Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Versículo 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Versículo 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Versículo 32. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores, e pede condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós,
que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. Bom é o sal, ou mais, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Versículo 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo, o lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.